Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos recebendo aqui hoje o doutor Adriano dos Santos Oliveira, do escritório Adriano e Débora Anne Advogados. E o tema é muito interessante. A Covid-19 é ou não é doença do trabalho? Doutor Adriano, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Rodolfo, a parceria, em nome do escritório, em nome da doutora Débora. Um abraço. Bom, doutor Adriano, vamos começar falando do cenário da legislação acidentária no Brasil. Como é que está esse cenário? Então, Rodolfo, desde 1991, que o acidente do trabalho no Brasil ele é tratado pela Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Posteriormente, em 1999, nós tivemos também um decreto 3.048, que regulamenta especificamente essa lei. Essa lei diz o seguinte, que acidente de trabalho é aquele sofrido pelo empregado, né, no exercício do trabalho para uma empresa. E aí, ela elenca uma série de outras situações que equiparam-se a acidente do trabalho. E aí eu vou citar algumas para o pessoal que está nos assistindo. A primeira que é o acidente de trajeto, que é aquele que é sofrido pelo empregado no percurso da residência, trabalho, trabalho, residência. E aqui, vamos abrir um parênteses para chamar a atenção para uma polêmica, né, que foi aquela que o governo federal editou uma medida provisória, que, salvo engano, é a 905, em novembro de 2019, retirando o acidente de trajeto como se fosse um acidente de trabalho. E ela perdurou até março de 2020, quando, por outra medida provisória, o governo federal decidiu revogar, que já estava revogado. Enfim, nessa confusão toda, atualmente, o acidente de trajeto é considerado também acidente do trabalho. Temos outras hipóteses, né, que, por exemplo, a concausalidade, que basicamente é a seguinte, é uma causa entre várias outras que levou a ocasionar o acidente ou a doença do trabalho. Exemplo, o empregado, ele adoece, ele falece em razão da Covid-19. E ele tem uma comorbidade. Então, são concausas. Tanto a Covid, né, para alguns, quanto a comorbidade que ele já tem. Então, são várias as causas que levam ao resultado. Temos também a confusão que se faz aí, inclusive entre nós, operadores do direito, que é a confusão entre doença ocupacional, profissional e também a doença do trabalho. Então, vamos esclarecer. Doença ocupacional, ela é o gênero. Dentro dela, nós temos as espécies doença profissional e doença do trabalho. A doença profissional é aquela que é adquirida em razão do exercício de determinada atividade. Exemplo, para ficar bem claro, que é a doença de silicose, que ela é adquirida por quem trabalha em minas, né, em mineradoras. Agora, a doença do trabalho, ela está relacionada com o trabalho, mas não com uma profissão específica. Ela pode atingir qualquer profissional. Por exemplo, a Ler Dort, que o advogado, jornalista, estagiário, secretária, qualquer um pode ser portador desta doença. Este é o cenário da legislação acidentária no Brasil, Rodolfo. Doutor Adriano, e afinal de contas, a Covid-19 é ou não é doença do trabalho? Então, essa é uma pergunta, uma questão de alta indagação, certo? E não é uma resposta simples de se dar. Então, vamos tentar construir o raciocínio. Para determinados operadores de direito, para determinadas pessoas, é sim em qualquer situação. Por quê? Porque tem uma causa específica lá na lei que diz que a doença por contaminação acidental é doença do trabalho. Então, baseado nessa premissa, eles dizem que sim, em qualquer situação. Eu entendo que não. Eu entendo que a regra geral é que não é doença do trabalho. Por quê? Porque a lei, ela excepciona a doença endêmica. Ela diz que a doença endêmica não é considerada doença do trabalho. Exceto, aí vem a exceção das exceções, exceto se em razão da natureza do trabalho. Exemplo, para ficar mais claro, médicos e enfermeiros que combatem, né, a pandemia. Aí sim, restaria caracterizada por uma presunção que é uma doença do trabalho.
Bom, doutor, tem uma polêmica envolvendo a medida provisória 927 e o STF, não é? Sim, Rodolfo, muito bem lembrado. No início, né, lá por volta de fevereiro, março, bem no início da pandemia, o governo federal editou a medida provisória 927 com medidas de enfrentamento ao coronavírus. E aí, no seu artigo 29, diz o seguinte, que a Covid-19 não é considerada doença do trabalho, exceto se comprovado o nexo causal. A meu ver, uma confusão totalmente desnecessária, né, a inserção deste artigo na medida provisória. Por quê? Porque o tema já é exaustivamente tratado na Lei 8.213, no Decreto 3.048. Mas, enfim, foi publicado, e aí o STF ele foi acionado por alguns partidos políticos que ajuizaram uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando vários dispositivos, inclusive esse. E aí o Supremo Tribunal Federal, pelo voto lá do ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a eficácia deste artigo, né, deste ponto, e aí passou-se uma falsa impressão para a sociedade que a partir de então, Covid-19 seria doença do trabalho em qualquer situação. O que, repito, não é verdade, depende da análise de cada caso. E aí, doutor, quem tem o poder de decidir se a Covid-19 é doença do trabalho ou não? Então, Rodolfo, o reconhecimento de uma doença do trabalho, ou a caracterização de um acidente do trabalho, ele surte efeitos em várias esferas, né? A previdenciária, a trabalhista, né? A questão da responsabilidade da empresa e também criminal, como vamos falar minuciosamente mais à frente. No âmbito administrativo, onde o segurado ele busca um benefício acidentário perante o INSS, o servidor do INSS, né, auxiliado pelo médico do INSS, né, que tem todo o conhecimento técnico, é que tem o poder de decidir administrativamente. Agora, judicialmente, se a questão for judicializada tanto em face do INSS quanto em face da empresa, aí é um magistrado, é um juiz que vai decidir se trata de uma doença do trabalho ou não. E aí, doutor Adriano, qual é o procedimento para reconhecer a Covid-19 como doença do trabalho? Rodolfo, o primeiro passo é a emissão do comunicado do acidente de trabalho, o famoso CAT, certo? A partir daí, o INSS tem os desdobramentos previdenciários e, se for o caso, também responsabilidade da empresa ou não. Mas e quando acontece da empresa não emitir o CAT? Muito comum, muito comum. O empresariado brasileiro, ele só nega essa informação com medo, né, das consequências jurídicas advindas do reconhecimento, certo? E aí, foi criado um dispositivo legal chamado nexo técnico epidemiológico, que ele reconhece o nexo causal por presunção legal. Ou seja, ainda que a empresa não emitiu o CAT, o INSS ou até mesmo o magistrado pode reconhecer por presunção legal. Agora, um ponto que deve ser observado, e que pouca gente sabe, é que mesmo que a empresa não emita o CAT, o próprio empregado, seus familiares, se ele falecer, o médico, sindicato, qualquer autoridade pública pode comunicar o acidente para o INSS. Doutor Adriano, aparece aqui um termo muito interessante, eu gostaria que o senhor explicasse. O que é o nexo técnico epidemiológico? Ah, sim. É isso, Rodolfo, que eu acabei de citar agora. Ele presume-se legalmente que se trata de uma doença do trabalho com previsão em lei. A lei, ela elenca uma série de situações entre uma doença e o exercício de determinada atividade, e aí presume-se que há o nexo de causalidade. Exemplo, para ficar bem mais claro, talvez não me fiz claro. Se o empregado da área de saúde, se ele adquire o vírus do HIV, presume-se legalmente que ele adquiriu no ambiente de trabalho. Aí, esse é o nexo técnico epidemiológico, por presunção de lei, presunção legal. E ele é passível de impugnação? Sim, totalmente
totalmente passível de impugnação, e por ambas as partes, né? E é o que a gente mais vê na prática, são erros e mais erros nesse reconhecimento do nexo técnico epidemiológico. Muitos erros por parte do INSS, que às vezes ele reconhece uma situação, uma doença como do trabalho, quando na realidade não é, ou o contrário, se trata de uma doença do trabalho e ele não reconhece. Então, quem se sentir injustiçado, seja empregado, seja a empresa, podem sim impugnar o reconhecimento ou não do nexo técnico epidemiológico. Qual é a polêmica envolvendo a lista de doenças relacionadas ao trabalho, doutor? É uma grande polêmica também que foi lançada desnecessariamente aí pelo governo, pela mídia, enfim, no início de setembro, o Ministério da Saúde atualizou a sua lista de doenças relacionadas ao trabalho, incluindo ali a Covid-19 como doença do trabalho. Ponto. Bastou para que no dia seguinte a imprensa de todo o Brasil noticiasse que agora Covid-19 é a doença do trabalho. O que se equipara quase a uma fake news, né? Talvez não foi de modo intencional, mas é uma notícia falsa. Digo isso por quê? Porque analisando, estudando minuciosamente essa lista, a gente vê que ela se reporta apenas a políticas públicas, ela orienta políticas públicas de saúde no âmbito do SUS. No âmbito do SUS. Ela, de maneira alguma, ela vincula ou orienta os servidores do INSS. Tá? Doutor Adriano, qual é a relação dessa lista de doenças relacionadas ao trabalho com o anexo 2 do decreto 3.048? Sim. Olha, elas são duas listagens, né, que orientam políticas públicas. Eu não nego, né, não sugere dúvida de que as áreas de saúde, de previdência e de trabalho, elas estão relacionadas, elas têm algum ponto em comum, como é o caso da doença do trabalho, do acidente de trabalho. Mas elas têm os seus trâmites, né, os seus procedimentos independentes. Então, essa lista do Ministério da Saúde, ela se assemelha, se não, que sai idêntica, ao anexo 2 do decreto 3.048, né, no reconhecimento de uma doença como do trabalho ou não. Mas elas orientam profissionais, setores diversos. Então, a lista do Ministério da Saúde, ela não é vinculante com o pessoal da Previdência. O pessoal do INSS, da Previdência Social, eles seguem o decreto 3.048, que tem lá no seu anexo 2 a listagem de doenças e de situações que se equiparam ao acidente do trabalho. Então, essa história de que, a partir dessa publicação da lista, toda a Covid-19 seria relacionada a um acidente de trabalho, uma doença de trabalho, isso não é verdade. E aí, no dia seguinte, né, em razão da confusão semântica e interpretativa, o Ministério da Saúde retirou a Covid-19 da referida lista. Doutor, e a ação regressiva acidentária? O que é? Sim, um nome um pouco estranho, né, aos ouvidos do leigo, mas nós que estamos aqui lidando com o direito, estamos acostumados. Nada mais é do que a seguinte situação. Reconhecido uma doença do trabalho, um acidente do trabalho, isso implica no pagamento de um benefício acidentário, certo? Então, se o INSS paga um benefício, seja um auxílio-doença acidentário, uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo uma pensão por morte em razão do falecimento do empregado, ele paga, e aí ele entra regressivamente contra a empresa se, repito, deixar bem claro, se a empresa agir com culpa. Se ela, por exemplo, não fornecer os EPIs e ficar comprovado a culpa dela, a negligência dela no fornecimento de EPI, ela vai ter que reembolsar o gasto do INSS. E um ponto que é muito importante, Rodolfo, aproveitando este tema, é o seguinte, é que as empresas elas têm que ficar atentas ao reconhecimento de uma doença como do trabalho ou uma caracterização de acidente de trabalho. Por quê? Porque isso gera um passivo trabalhista para a empresa. Se o empregado é afastado por um auxílio-doença acidentário, ela é obrigada a pagar o fundo de garantia do período de afastamento e depois que ele retorna, ele tem estabilidade de 1 ano.
Então, se a empresa eventualmente tiver de dispensá-lo, terá de pagá-lo uma indenização do período de estabilidade de 1 ano. Doutor, já que nós estamos falando da empresa, vamos abordar aí os direitos perante a empresa. Começando pela explicação do que é dano material, quais são as espécies. Sim, vamos lá, Rodolfo. Partindo do pressuposto que a empresa é culpada, né, na portabilidade, na aquisição da Covid-19 no ambiente de trabalho, né, se trata de um acidente de trabalho, partindo desse pressuposto, nós temos o dano material, que o empregado ele pode pleitear na justiça, e o dano material ele é dividido basicamente em 3. O dano emergente, o lucro cessante e a pensão mensal vitalícia. O dano emergente é aquilo que ele efetivamente perdeu. Exemplo, medicação, consultas com médicos particulares, fisioterapia, enfim, ele consegue comprovar facilmente com uma nota fiscal. E isso ele tem que ser reembolsado. Temos também o lucro cessante. O lucro cessante é aquilo que ele deixou de ganhar. Vou dar um exemplo um pouco prático aqui. Vamos dizer que ele ganha, o salário dele seja R$10.000, ele adquiriu a Covid, ficou afastado pelo INSS e ganha o teto, que é de 6 mil, quase 6 mil reais, um pouquinho mais, no INSS. Então, ele está ganhando o teto. A empresa, se não tiver uma convenção coletiva a obrigando a pagar a diferença desses 4 mil, ele vai ganhar só 6. E aí está deixando de ganhar 4. Esses 4 mil é o lucro cessante que ele pode eventualmente buscar em face da empresa. E aí, o terceiro dano material, espécie de dano material, é a pensão mensal vitalícia. Explico. Pensão mensal vitalícia é a reposição da perda de capacidade laborativa do empregado. Então, se isso é avaliado judicialmente através de uma perícia. Ele adquiriu a Covid, então a partir de agora ele tem problemas respiratórios e ele teve uma perda de capacidade laborativa dele de 50%. Se ele ganha R$1.000, a empresa terá que reparar o dano dele de R$500, que é 50% que ele perdeu. E isso durante toda uma vida. É do momento que a empresa agiu com culpa até a expectativa de sobrevida dele com base nas tabelas do IBGE. Então, isso pode levar uma empresa à falência. E por quê? Porque o juiz pode determinar que a empresa pague mensalmente a perda da capacidade, né? Ou, na maioria das vezes, assim o manda pagar tudo de uma vez. Então, se você pega um salário muito alto ou um trabalhador muito jovem, isso, no final, facilmente atinge R$1 milhão aí como indenização. E leva a empresa à falência, né? Bom, doutor Adriano, aí nós falamos de dano material, mas tem também o dano moral, né? Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, explicando as espécies. Vamos lá. O dano material, o dano moral puro é aquele que atinge a esfera íntima, o subjetivo da pessoa. Difícil de mensurar, mas mesmo assim a reforma trabalhista dispôs lá uma gradação de indenização. O STJ e STF já falou que, em outras ocasiões, que essa tarifação ela não foi recepcionada pela Constituição. Por quê? Porque como eu posso equiparar o meu dano moral com o seu, Rodolfo? Né? Não dá para se igualar, porque cada um sente de uma forma diferenciada um dano. Então, o dano moral ele é muito subjetivo, mas tem que ser indenizado. Então, você adquirir a Covid-19 no ambiente de trabalho por culpa da empresa não é um mero aborrecimento, é um dano moral puro, e aí a justiça vai arbitrar um valor. Agora, nós temos também um dano moral reflexo. Exemplo, se o empregado falece, a célula familiar próxima, né, a viúva, o viúvo, o filho, o pai ou a mãe, eles sofrem também com aquilo. Isso é o dano moral reflexo, e igualmente passivo de reparação. Então, no caso de falecimento do empregado, a família ela também tem o direito de discutir a reparação do dano moral reflexo na justiça. Outro termo que me chama a atenção, eu vou pedir para o senhor explicar, doutor Adriano, a perda de uma chance. Perda de uma chance.
Tem pessoas que consideram a perda de uma chance como uma espécie de dano material, mas eu me filio àqueles que não. Ela é uma espécie diferenciada de dano, ela não é material. É porque é o seguinte, é um dano hipotético. Vou dar um exemplo, porque é uma teoria bem complexa, importada da França, e que está sendo aplicada aqui no Brasil. Um empregado trabalha numa empresa, uma indústria, e ganha salário mínimo, R$ 1.045. Ok. E ele quer subir de vida, faz um concurso público para ganhar R$ 20.000. Esse concurso público tem 3 fases. Ele faz a primeira, né, a prova objetiva, como se diz, né, de questões, ele passa na dissertativa, na segunda fase, e aí tem a prova física, de aptidão física para o cargo. E aí, a prova está marcada e ele adquire a Covid-19 no ambiente de trabalho. Fica internado, fica em quarentena, isso por culpa da empresa. Ele adquiriu no ambiente de trabalho. E aí, nesse caso, ele não consegue realizar a prova de aptidão física, é eliminado do concurso. Então, podemos dizer que se ele fizesse, ele iria passar? Certamente, não. Provavelmente, mas não certamente. Mas ele teve ele perdeu uma chance real? Perdeu. Então, a justiça entende que, nesse caso, a perda hipotética de uma chance também tem que ser reparada. E esse caso, né, o caso paradigmático da justiça foi o do show do milhão, em que o STJ decidiu, né, por uma má formulação da pergunta do milhão no programa do Silvio Santos, a candidata, ela errou, mas ela não tinha como acertar, e aí o caso chegou ao STJ, a STJ falou, não, é um típico caso de perda de uma chance, ela tem que ser reparada, no mínimo, em 25%. Não podemos dar R$ 1 milhão para ela, que é o prêmio total, mas também ela não pode sair zerada. Então, se são 4 questões, vamos dividir e vamos mandar pagar 25%. Essa é a perda de uma chance. Sim. Bom, e o sistema de prova judicial? Como é que funciona, doutor? Então, Rodolfo, regra geral, quem alega tem que provar. Então, se o empregado ele ajuiza uma ação contra a empresa e fala, adquirir Covid-19 no ambiente de trabalho, ele tem que provar. Mas veja bem, você há de convir comigo, né, e muitas pessoas pensam assim, eu também, é uma prova impossível de se fazer. É o que nós chamamos de prova diabólica. Como provar que, exatamente no ambiente de trabalho, ele adquiriu a Covid-19, sendo que ela é uma doença endêmica, pandêmica, que pode ser adquirida em qualquer lugar, pelo ar. É uma prova impossível de se fazer. O que a lei dispõe nesses casos? Nesses casos que a prova é difícil de ser feita pelo empregado, pelo autor, o juiz ele inverte. Ele determina que a empresa prove que adotou todas as medidas de segurança possíveis ao seu alcance, sob pena de pagar uma reparação. Então, o juiz fala para a empresa, olha, prove que você adotou as medidas de segurança, forneceu EPI, máscara de proteção, álcool em gel e tal. A empresa vem e prova. Se ela prova, ela cumpriu a obrigação dela, não tem que reparar o dano do empregado. Agora, se ela não prova, ela vai ter que reparar o dano. E aí, nesse ponto, eu chamo a atenção como é importante se trabalhar o preventivo na empresa, né? Você ter um programa de compliance, você ter programas de gestão de riscos, né? De gestão de crise, como essa da pandemia, para que isso tudo documentado, para que, eventualmente, no futuro, possa se provar com facilidade que ela não tem culpa nesse caso. Doutor Adriano, qual é a diferença entre responsabilidade civil objetiva e subjetiva? Então, Rodolfo, vamos lá. A subjetiva, ela basicamente depende de se provar culpa. Prova-se culpa. Negligência, imprudência, imperícia. Então, se a minha conduta contribui para um fato danoso, eu agi com culpa. Então, eu tenho que... Essa é a responsabilidade subjetiva, a outra tem que provar que eu tenho culpa para ela ser indenizada. A objetiva, não. A objetiva independe de culpa.
Depende, nós temos várias teorias, mas basicamente o objetivo é, se a minha conduta ela acarreta um risco maior para a sociedade, eu tenho que reparar o dano, independente se eu agir com culpa ou não. Exemplo, o caso das barragens de Brumadinho e de Mariana, com o rompimento. Aquela atividade, por si só, ela causa um ônus maior na sociedade. Então, se rompeu, se causou mortes, eles têm que reparar o dano, independentemente se provada a culpa ou não. E aí, retornando ao nosso caso aqui da Covid, né, regra geral, a responsabilidade, nesses casos do acidente de trabalho, da doença de trabalho, ela é subjetiva, tem que se provar culpa. Excepcionalmente, o juiz pode aplicar a responsabilidade objetiva. E aí, como é que a empresa pode se defender? Então, o primeiro ponto que a gente já citou seria ela trabalhar a prevenção, registrar, né? Ela ter um programa de gestão de riscos, isso é muito importante. Ela pode provar que é um típico caso de força maior, que realmente o é, mas aí vai depender da análise do magistrado entender assim também, né? Ou ela mesma, ela pode se defender no seguinte sentido: trata-se de culpa exclusiva do empregado. Eu forneci todos os EPIs necessários para ele trabalhar, só que ele não usava, né? Ele era teimoso, ele não gostava de passar álcool em gel, enfim. Aí ela prova que a culpa é exclusiva dele. Essas são as defesas possíveis para a empresa. Doutor Adriano, e o hospital pode ser responsabilizado? Um hospital público? Sim, claro. O hospital público só tem uma diferença, né? É que o ente público, a regra é que ele responde objetivamente. Não há necessidade de se comprovar a culpa do ente público, do gestor público. Então, se você tem um enfermeiro ou um médico que trabalha no hospital público e adquiriu a Covid-19, eu entendo, né, aí voltando à resposta, né, a questão principal dessa nossa live, eu entendo que por presunção, por ele combater a pandemia, foi no ambiente de trabalho, é uma doença do trabalho. E aí a responsabilidade do ente público é objetiva. Tem que reparar o dano, independentemente de culpa. Mas, ressalto, né, que tem juiz que entende que no caso de omissão do ente público, por exemplo, ele foi omisso a não fornecer EPI. Nesse caso de omissão, aplica-se a responsabilidade subjetiva. Tem que se provar a culpa do ente público. Bom, a gente sabe que coletivamente as chances de obter sucesso em qualquer empreitada são maiores. Então, quem pode defender os interesses dos trabalhadores em âmbito coletivo? Sim. Vamos lá. Uma andorinha só não faz verão, né? Sempre quando você tem associação de pessoas, né? E a gente tem essa experiência aqui na advocacia, você tem uma defesa, você fica mais forte. Juntos somos mais fortes, né? Tem esse lema nas redes sociais. E realmente o é. No âmbito coletivo, nós temos o antigo Ministério do Trabalho, né, que hoje é a Secretaria Especial do Trabalho e Emprego, vinculado ao Ministério da Economia, que, pelos seus auditores fiscais do trabalho, eles trabalham na fiscalização das empresas, no cumprimento das normas, né, das leis trabalhistas, e eles têm vários instrumentos para agir, por exemplo, multas, né, que é o mais clássico, né, são as multas, e também suspensão, embargos de maquinários, equipamentos, uns setores, né, até mesmo de todo o estabelecimento. Mas, o que a gente vê na prática é que normalmente eles fazem uma orientação inicial, né, eles dão uma segunda chance para a empresa. O segundo momento é o famoso critério da dupla visita. Se não funcionar na orientação, aí eles vêm com medidas mais drásticas. Temos também os sindicatos, né, que podem sentar e negociar coletivamente, tanto com o outro sindicato das empresas, quanto com determinadas empresas específicas. Aí nós temos os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho,
E é muito interessante o sindicato conversar a respeito de medidas de saúde, higiene e segurança do trabalho, principalmente nesse período de pandemia. E aí, estipuladas essas regras, elas se tornam obrigatórias, têm que ser cumpridas, sob pena da empresa ser acionada judicialmente. E nós temos também o Ministério Público do Trabalho, que defende os direitos coletivos do trabalhador, né, os direitos coletivos do trabalho, perante administrativamente, através de, por exemplo, termo de ajustamento de conduta, né, em que ele trabalha o preventivo, ou até mesmo judicialmente, com as ações civis públicas aí. E aí, com quais instrumentos esses 3 segmentos trabalham? Então, vamos lá. Os auditores fiscais através de multas, embargos, suspensões de atividades, de maquinários, os sindicatos através dos acordos coletivos e também das convenções coletivas de trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, administrativamente, através de termos de ajustamento de conduta, ou judicialmente através de ações judiciais, como a ação civil pública. Bom, agora, doutor Adriano, nós vamos entrar num terreno especialmente delicado, né? A Covid-19 no ambiente de trabalho pode ter alguma implicação criminal? Sim, e é muito pouco comentado. Isso é muito pouco comentado. Porque, veja bem, matar alguém é um homicídio simples, né? Então, se uma pessoa que tem um poder de decisão na empresa, ela não age para evitar a morte do empregado, ela cometeu um homicídio. Ainda, talvez não intencional, mas ela cometeu. E ela vai responder por homicídio, sim. Lesão corporal, né? Se o acidente, se a doença resultar em uma lesão corporal, também responde, ele também é um crime. Expor a saúde também a perigo é um crime, né? E também, na própria lei da Previdência Social, na 8.213, que regulamenta toda a legislação acidentária no Brasil, a própria lei, ela tem a tipificação de contravenção penal. Se a empresa deixar de cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, ela está cometendo contravenção penal. Na prática, raro nós vermos que uma empresa, um gestor, alguém está sendo investigado por um acidente do trabalho, na seara criminal. Mas é perfeitamente possível. Bom, mas e aí dentro da estrutura da empresa, quem pode ser responsabilizado? Todo aquele que poderia evitar aquele resultado, quem tem o poder de decisão. Então, quem tem o poder de decisão? É um segurança do trabalho, um engenheiro do trabalho, é um gerente, é o dono da empresa. E eu estava conversando com a Patrícia, né, no nosso último podcast a respeito da nova NR1, sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, a nova GRO, a NR1. A gente conversando a respeito, ela falou que quando ela trabalha para uma empresa, né, ela dá as orientações, ela fornece isso tudo por escrito. Por quê? Porque ela consegue comprovar depois que ela comunicou todos aqueles que têm que tomar a decisão, né, de adotar um procedimento de segurança, e se no futuro houver algum problema, ela tem como se defender. Ela pode falar, não coube, essa culpa não é minha. Eu comuniquei e o responsável não tomou as medidas necessárias. Muito bem. Bom, doutor, como sempre, uma didática incrível, né? O senhor conseguiu aí explicar esse tema que é tão controverso e tão fora do alcance da maioria de nós que somos leigos, né? Então, daí a importância dessa sua participação. Por favor, fique à vontade para deixar a sua mensagem. Rodolfo, vamos lá. Uma questão de autoindagação, uma questão complexa, né? Como visto aí, não é fácil dizer se a Covid-19 é ou não doença do trabalho, tem várias interpretações, né? Mas todo aquele que se sentir lesado, seja um empregado, seja uma empresa, tem o direito de se defender ou de acionar a justiça
para buscar valer os seus direitos. O que eu oriento a todos é o seguinte: trabalhem muito a prevenção, façam a gestão de riscos, adotem instrumentos de gestão no seu estabelecimento, como o programa de compliance. Evitem, trabalhem a prevenção. Se você é uma grande empresa, você já tem aí todo o know-how, né, todos os setores organizados, basta apenas ter harmonia entre os setores, né, segurança do trabalho, jurídico, RH, enfim. Se você é uma empresa menor, você pode contratar esporadicamente serviços avulsos de um segurança do trabalho, um engenheiro do trabalho, um advogado preventivo. E se ainda assim você for muito pequeno, como um MEI, por exemplo, e você não tem dinheiro para investir nessa crise, busque, né, por si só, na internet, tem muito material gratuito, medidas de segurança, de saúde no trabalho. Por exemplo, aqui no nosso escritório, e aí eu faço convite para quem está nos assistindo, seguir nosso podcast e o meu processo, e também o nosso canal do YouTube. Toda semana nós produzimos conteúdos, nós postamos conteúdos a respeito da nossa área de atuação. E que uma das nossas áreas de atuação é trabalhar, fazer o preventivo da doença do trabalho, do acidente do trabalho, do trabalhista, do previdenciário. A gente sempre está postando alguma coisa lá. Então, segue a gente lá, YouTube Adriano e Débora Advogados, e o podcast e o meu processo. Por fim, eu agradeço demais, né, a parceria, Rodolfo, e deixo a seguinte reflexão para quem está nos assistindo. Olha, por mais dispendiosa que seja, né, a questão do investimento em saúde e segurança do trabalho, ela sempre será menos onerosa do que o sistema de reparação civil. Muito menos onerosa. Além disso, uma vida humana, ela possui valor inestimável, né, um valor espiritual inestimável que não se paga com dinheiro, né? E aí, essa fica sendo a minha reflexão. Se você trabalhar o preventivo, você vai poupar vidas e, além disso, você vai harmonizar os elementos da produção, né, que é o capital de um lado e a mão de obra de outro. Nosso melhor agradecimento ao Dr. Adriano dos Santos Oliveira, parceiro do jornalismo da Rádio Vanguarda, traz sempre conteúdos muito interessantes. Doutor, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço e até a próxima, Rodolfo.